O silêncio está cantando uma canção. Meu irmão, minha irmã, estamos no terceiro domingo do tempo comum e nesse domingo somos convidados incisivamente à conversão. Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo e vai ficar mais próximo se a gente se abrir para Ele, porque a proximidade temporal já se esgotou, mas a proximidade presencial, ela acontece se eu aceito ou não, se eu me acolho ou não. E aí está o meu grande desafio. O meu não, o nosso, de toda a humanidade. A primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 8, diz que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, andar nas trevas significa andar sem rumo. E a luz dá um rumo, e dá um rumo muito brilhante para o povo de Israel, para nós também. Aquilo que foi apresentado para eles lá, continua sendo apresentado para nós e a palavra continua presente na nossa história. O salmista lá no 26, 27 diz que o Senhor é minha luz e minha salvação. Ele é a proteção da minha vida. Minha luz, minha salvação e proteção da minha vida. E você pense que a gente recebe o Senhor na Eucaristia, que o Senhor habita em nós. Então, a luz, a salvação e a proteção está presente em nossa vida o tanto quanto a gente se dispor a acolher, a se entregar e a obedecer. A segunda leitura da Carta aos Coríntios, início da Carta aos Coríntios, capítulo 1, diz que o Paulo diz que é preciso guardar a concórdia. E aí está falando que a comunidade de Corinto está tendo grupos, está criando grupos. E esses grupos, dentro da comunidade, acabam atrapalhando a comunhão. Cada grupo procura uma liderança, um é fã de Paulo, outro é fã de Apolo, outro é fã de Pedro, outro é de Jesus Cristo e assim por diante. Então, a igreja cristã, no centro da igreja cristã está Cristo. E ponto. Mais ninguém. Agora, quando a gente começa a ficar na igreja cristã por causa de fulano, aí significa que a gente não descobriu ainda o sentido profundo do ser cristão. Cristo é o Senhor da igreja. E ponto. Mas o padre, mas o bispo, mas o papa. É Cristo. Os outros estão aí com uma missão para o bom andamento da igreja. E a gente espera que seja sempre para o bom andamento, que não seja para atrapalhar nem o Espírito Santo e nem Jesus. Então, o Paulo diz lá que é preciso buscar a evangelização, buscar o Evangelho. O evangelizador apresenta o Evangelho. E o Evangelho é o que eu preciso abraçar. Posso abraçar o evangelizador, posso agradecer o evangelizador, mas a prioridade é aquilo que ele apresenta, que eu preciso me engajar. Como foi salvação para ele, hoje é salvação para mim. Como foi salvação para Paulo, agora é salvação para o Moacir, é salvação para você também. E continua de geração em geração, sempre novidade em todos os tempos. Então, a pessoa do evangelizador é importante, mas a prioridade é o Evangelho que eu preciso viver. O testemunho do evangelizador é importante, mas se eu não viver esse testemunho, se eu não aderir a esse testemunho, não vai trazer salvação para mim. E, por fim, aí o evangelista Mateus, no capítulo 4, fala aí do chamado dos primeiros discípulos. Pedro e André, João e Tiago, no seguimento de Jesus, e ele promete que diz, de pescadores de homens, agora vão ser pescadores, de pescadores de peixe, no Mar da Galileia, vão ser pescadores de homens. Quer dizer, agora o trabalho é a evangelização. A paciência que tem para pescar peixe tem que ter para cuidar, para buscar as pessoas para Cristo. E essa disponibilidade para qualquer hora, você vai pescar na hora da pesca, não é a hora que você quiser. Você pode ir na hora que você quiser, mas pode não pegar nada também. Então a gente precisa olhar as orientações ou iluminações que os textos do Evangelho nos apresentam.
o Evangelho do reino de Deus. Não é do meu reino, do meu desejo, da minha vontade, mas do reino de Deus. Que assim seja, que assim sejamos e sigamos essa luz que brilha constantemente, insistentemente na vida de todos nós, se estivermos atentos e ligados para com ela. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, até o próximo vídeo.